Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje eu convido você então a estudar a Palavra do Senhor em Josué capítulo 18. Olha só, a gente vai dar um pulo para entender alguma coisa a mais que temos ali no livro de Josué, para a gente entender a mensagem que acontece para eles, mas assim, a mensagem veio para a gente também. Toda a história bíblica é para a gente, serve para o nosso entendimento, para o nosso estudo, para a gente aplicar para a nossa vida a mensagem de Deus. Hoje então é quinta-feira, dia 13 de novembro, e o tema de hoje é Ansiando por Sua Presença. O que mais a gente deve desejar no nosso coração do que Deus que pode preenchê-lo? Enfim, vamos lá então a Josué capítulo 18, verso 1 e 2, e vamos entender o texto e o contexto para aplicar para a nossa vida a mensagem de Deus. Convido você a deixar o seu like, compartilhar o vídeo e não se esquecer de se inscrever caso você não seja inscrito, para que o nosso canal possa crescer e a mensagem do Evangelho possa chegar ao mundo que precisa tanto de Jesus. Vamos lá então a Josué capítulo 18, verso 1 e 2, e diz o seguinte: Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido sua herança. Aqui, capítulo 18, verso 1 e 2, fala para a gente o seguinte: o povo de Israel havia já dado herança para algumas tribos. 2,5 tribos haviam recebido herança, terras para que pudessem habitar com suas famílias, e as outras tribos do povo de Israel agora estariam recebendo essa herança. Claro, a terra seria dividida e com o tempo eles deveriam conquistar exatamente cada tribo a sua região, aquilo que pertencia a eles, que havia sido sorteado por eles de acordo com a orientação de Deus. Claro, não era simplesmente dar a terra para qualquer um de qualquer jeito. Tudo foi bem organizado, bem certinho, e cada um agora tinha, olha, aquela região pertence à tribo de Judá, essa daqui pertence à tribo de Isacar, aquela ali pertence à tribo de Benjamim, e tudo organizado, certinho, bonitinho. E os exércitos das tribos agora deveriam ser responsáveis, claro que com a ajuda de seus irmãos, para conquistarem a terra que era deles. E assim foi sucessivamente, eles foram conquistando com o tempo, porque a palavra de Deus diz pra gente que a terra era muito grande, e eles não eram tão grandes assim, e que Deus só entregaria os inimigos aos poucos, para que, à medida que eles fossem crescendo como nação, eles pudessem então conquistar e habitar na terra que pertencia a eles. Lembrando, Israel só pegou o que não era deles quando pegava os seus inimigos, lutava com os inimigos, derrotava os inimigos, então conquistava a terra dos inimigos. Aqueles que estavam morando na casa que pertencia aos israelitas, esses é que eram para ser expulsos. Esses é que não deveriam estar morando na terra que pertencia a Abraão, Isaac e Jacó, e que o povo de Israel foi tomar de volta. Isso a gente já aprendeu aqui na lição da Escola Sabatina com todos os nossos estudos, né? Não era simplesmente uma conquista da terra, era uma retomada do que era deles. Mas o primeiro verso 18, né, o capítulo 18, verso 1 do primeiro verso, diz que a tenda da congregação estava armada. Diante do povo de Israel, eles entenderam que precisavam da presença de Deus. Eles não iam fazer mais algo tão solene como separar ali a terra das tribos sem a presença de Deus. E também depois, como o povo de Israel foi se espalhando, eles sabiam que naquele lugar era que Deus habitava, no coração deles, né? Deus habitava no meio do seu povo através ali da Arca da Aliança, do tabernáculo, que estava em Siló. Mais para frente, na história de Israel, ela foi para Jerusalém, né, onde nós tínhamos o templo que Salomão erigiu, depois o templo que foi renovado, e depois o templo que existiu na época de Jesus. E hoje, a gente não precisa nem de templo, nem de arca, já que temos Jesus o tempo todo com a gente, e o santuário celestial, que foi revelado para a gente através da palavra de Deus. Você pode conferir isso no livro de Hebreus, também fala muito sobre isso, do santuário celestial que existe no céu, e que Jesus, nosso sumo sacerdote, está por nós. Está por nós como nosso representante, como aquele que luta as nossas batalhas, orando por nós, intercedendo por nós todos os dias. E esse é um segredo, né? Para a gente entender o que nós temos diante de nós, enfrentar as batalhas e sermos vitoriosos, sabendo que Jesus está no nosso meio, no nosso coração. Eu vou frisar isso porque a lição disse isso a semana inteira para a gente. Jesus tem que ser o primeiro, o melhor de nós. O começo de cada dia, dedicação total a Deus.
dedicação do coração, da vida a Deus, para enfrentarmos as batalhas, enfrentarmos as dificuldades, sabendo que Deus está à frente. E tudo que acontecer está na mão de Deus. É assim que a gente consegue vencer, tendo Jesus como nosso capitão, como nosso general. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós ansiamos nesse momento a Tua presença. Assim como Israel ergueu o tabernáculo para que Deus habitasse no meio deles, nós sabemos que hoje nós temos o santuário celestial onde Jesus, nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós. E pedimos que o Senhor Jesus também habite dentro do nosso coração, pois nós somos templos vivos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.